O Jornal Estado recebe o presidente da Empresa Pública das Indústrias Nucleares do Brasil, Tomás Figueiredo, cearense. Um orgulho para o nosso Ceará. Muito obrigada pela essa visita ao Jornal Estado. Você acabou de assumir a presidência, estava numa diretoria que é bem da sua área de mineração, com muitos desafios pela frente. Quais são os principais desafios que você enfrenta agora? Eu quero agradecer primeiro, né, ao Jornal Estado pelo convite, a você, Gabriele, né, a todos que nos assistem pela oportunidade de falar para vocês. As indústrias nucleares do Brasil, elas são a empresa pública que fabrica o combustível que vai nos reatores das usinas de Angra 1 e 2. Então, é uma empresa de alta tecnologia, uma empresa importantíssima. É ela que detém todo o ciclo do combustível nuclear. Para vocês terem uma ideia, entre os países da ONU, são 193, apenas 10 têm tecnologia para fazer todo o ciclo do combustível nuclear. Então, o Brasil é um em 10. E isso é algo muito importante, né? Para a gente ter a dimensão da importância do Brasil e da importância das indústrias nucleares para o nosso país. E dentre os desafios da indústria nuclear, um deles, sem dúvida nenhuma, hoje o principal é a ampliação da produção de urânio no Brasil. O Brasil hoje consome mais de 500 toneladas de urânio por ano. Isso não é muito, tá? Isso é um número bem tímido. Porém, atualmente nós produzimos uma parte disso aqui e o restante que a gente precisa a gente importa. A gente enriquece parte desse urânio aqui, parte a gente já compra enriquecido de outros países que também detêm essa tecnologia. Então, um dos nossos desafios é ampliar essa produção, ampliar também a capacidade de enriquecimento para que a gente se torne totalmente autossuficiente na produção de urânio, no enriquecimento desse urânio e possa fabricar o nosso combustível nuclear para Angra 1 e 2, né, sem depender de outros países. E quando você fala da ampliação da produção, a gente lembra logo de Santa Quitéria, que tem uma grande mina de urânio sem exploração nenhuma até hoje. O que está faltando para a gente abrir essa porta? Exato. Né? Só ajustando os termos, Ah, certo. Deixa eu. nós temos uma jazida. Jazido. Não é mina porque porque Mina é uma jazida em exploração. exploração. Então tá. Então, quando a gente fala em urânio, a gente lembra logo de Santa Quitéria, que tem muito urânio no território, sem exploração ainda. Exatamente, né? A gente tem uma jazida que foi definida ali por volta dos anos 80. Isso, né, fez parte ali dos movimentos, né, da extração de urânio pela INB, na sua antecessora, a Nuclebras. Porém, aqui em Santa Quitéria, a gente tem um urânio que é associado a fosfato. E isso economicamente era desinteressante em outros momentos históricos. Por isso, se iniciou a produção de urânio no Brasil em Caldas, em Minas Gerais. Depois, quando essa mina de Caldas ela se exauriu, ela acabou, a gente foi produzir na Bahia. Atualmente a gente produz urânio na Bahia, em Caetité, no interior da Bahia. E temos Santa Quitéria como um grande depósito, que passou a se tornar interessante ali por volta dos anos 2000, com o crescimento do agronegócio brasileiro. Então, a gente tem em Santa Quitéria dois minerais que a gente chama críticos. Né? Críticos por quê, Tomás? Né? Se fosfato não é um mineral tipo níquel, lítio, terras raras, é crítico porque a nossa indústria brasileira depende desse minério, depende muito. Né? O fertilizante usado no agronegócio, que é importantíssimo para o Brasil, ele passa pelo fósforo, ele passa pelo fosfato. E lá em Santa Quitéria nós temos um grande depósito de fosfato associado a urânio. Fosfato para a agricultura, urânio para a geração de energia, energia que cada dia mais vai migrando das fontes fósseis, carvão e petróleo, para o nuclear. Os grandes consumidores de energia, países, né, como a China, por exemplo, como a Índia, que tem crescido absurdamente, já entenderam que para reduzir a emissão de gases e manter a geração em massa de energia, tem que mudar para o nuclear. Por isso que eles estão construindo
muitos reatores nucleares novos e isso vai aumentar a demanda pela produção de urânio no mundo. Então, para deixar claro, energia nuclear é energia limpa. Energia nuclear é energia limpa, de baixa emissão, para não dizer sem emissão alguma, né? Porque a geração da energia em si não gera nenhum gás do efeito estufa. Tem pegada de carbono ao longo da sua cadeia, por exemplo, a mineração ainda vai ter alguma pegada de carbono. Porém, a geração propriamente dita não emite gases de efeito nocivo à nossa atmosfera. Agora, no momento em que a gente está falando o tempo todo de energias renováveis, por que faz tanto sentido ainda investir em energia nuclear e por que é necessário? Quando a gente fala em energia renovável, a gente está falando em energia intermitente, né? São energias que elas dependem de fatores naturais para serem geradas. O eólico tem que ter vento. Se não ventar, não gera. O solar precisa da insolação, da luz solar. Se não tiver, não gera. As matrizes hidroelétricas, elas precisam da água, precisam de chuva, precisam de grandes lagos, grandes, né, acumulações de água. Se não tiver, se a gente tiver um problema de escassez hídrica, como tem acontecido nos últimos tempos, a gente tem dificuldades. As matrizes térmicas, elas são as que a gente chama de matriz firme. E entre as térmicas, a nuclear é a única que não emite gases nocivos à atmosfera. Além disso, a gente tem proporções de geração de larga escala. Para te dar uma noção, 10 gramas de urânio, 10 gramas, né? Uma pastilha de 10 gramas de urânio, ela equivale a 1 tonelada de carvão, a algo em torno de 700 litros de petróleo e a uns 500 metros cúbicos de gás. Então, para a gente ver o potencial, né, de geração dessa matriz energética. E a gente tem ideia do tamanho desse território com urânio lá em Santa Quitéria? Atualmente, a gente tem um depósito definido com algo em torno de 80 mil toneladas de urânio. Então, a gente tem urânio suficiente para ser extraído ao longo de, né, algumas décadas e que, além de suprir a demanda interna, vai possibilitar que o Brasil possa também atender alguns países parceiros, países amigos do Brasil que vão precisar desse combustível. Então, a mineração em Santa Quitéria pode colocar o Ceará ah, como uma grande potência econômica. Sem dúvida alguma, né? Tanto pela parte do fertilizante, né? O projeto que existe é para a gente extrair o fósforo que tem aqui e produzir fertilizantes, trazer os outros insumos necessários, produzir fertilizantes no sertão cearense, que vão, através da Transnordestina, no contrafluxo da Transnordestina, que traz soja ali daquela região que chama Matopibá, né, que é o sul do Piauí, norte da Bahia, Tocantins, né, e Pará. Então traz daquela região, leva para poder escoar pelo porto do Pecém e o que voltar passa por Santa Quitéria para levar o fertilizante para essa região produtora. Então a gente tem o fertilizante e junto com isso a gente tem a produção também do concentrado de urânio, que vai permitir a produção do combustível nuclear de Angra 1 e 2, futuramente de Angra 3, e vai gerar excedentes para o Brasil. Então teremos reservas estratégicas que vão nos colocar numa posição geopolítica muito importante num cenário internacional de geração de energia que eu acredito em menos de 10 anos vai se reconfigurar pela quantidade de novos reatores nucleares sendo construídos. São mais de 70 reatores em construção nesse exato momento, sem falar em novos que já estão projetados. Então, isso pode mudar completamente a economia do Ceará. Hoje nós somos a 13º estado. Isso pode transformar a economia do Ceará? Eu acredito que a gente pode ter um grande incremento no nosso PIB que vai realmente assim dar um salto para nós. E aí eu costumo dizer que é algo que é uma riqueza que está no nosso chão. Ninguém vai tirar. Se a gente não licenciar e iniciar esse processo, né, de aproveitamento desse bem mineral,
ele vai ficar ali, no seu cantinho, e não vai se converter em riquezas para nós. Então, é uma riqueza que é nossa. Não é nada que vem de fora, que exija da gente, né? É toda uma reconfiguração de como a gente está aqui. É uma riqueza que já está incrustada, que Deus deu a nós e colocou aqui no solo cearense. Cabe a nós ter a competência, né, de fazer um bom aproveitamento, lógico, sempre respeitando o território, com as melhores técnicas, né, e a menor impacto ambiental possível, para que a gente faça isso, né, com muita segurança e com bastante responsabilidade. Pois é, era a minha próxima pergunta em relação ao impacto ambiental. Quando a gente fala em extração de urânio, as pessoas do meio ambiente, né, ativistas, já ficam nervosas. Há necessidade para isso? Tem algum sentido ficar tão nervoso em relação à exploração do urânio? Para deixar bem claro e aproveitar essa oportunidade, né, que a gente tem de falar de maneira bem ampliada, é importante deixar bem claro que aqui no Ceará será feita apenas a extração do minério. Esse minério não será manipulado de qualquer forma, no sentido de alterar suas características naturais. Ele vai ser extraído, britado, separado de outros minérios, como o próprio fosfato e outros minérios que não interessam nem para a produção de fertilizantes, nem para a produção, né, de geração de energia. E a gente vai britar, né, passar por uns processos físicos e químicos que vão transformar isso num pó. Mas ele é um pó com o estado, né, natural do minério. Daqui, isso é enviado para fora do Brasil para ser convertido em gás e voltar para o Rio de Janeiro, na fábrica de combustível nuclear, onde esse gás é enriquecido. Então, é lá na fábrica de Resende que o gás é enriquecido a 3, 3,5%, 4, 4,5% na proporção do que for ser utilizado para o combustível, e lá ele adquire um grau de radioatividade além do natural. Então, aqui no Ceará será feita a extração. E isso exige, né, alguns cuidados, mas que não implica em mudanças, né, do ponto de vista radiológico, né, no ambiente como um todo. Né? Exige um cuidado com os trabalhadores, e isso são normas que são internacionais. Existe produção de urânio no mundo inteiro. O urânio é um mineral super abundante, né? E a gente tem países como a Austrália, o Canadá, que são grandes produtores. O Cazaquistão é o maior produtor mundial, a Rússia também produz. Então, a gente tem essa produção bastante diversificada, e as tecnologias e os níveis de segurança, eles são acompanhados não só pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, como também pela Agência Internacional de Energia Nuclear. Doutor Tomás, você tem uma grande trajetória em relação à mineração, na OAB, foi diretor da área de mineração da OAB, tem uma história política aqui com Santa Quitéria, através do seu pai, como deputado também na Assembleia Legislativa do Ceará, e agora assumindo já no primeiro mês a presidência das indústrias nucleares do Brasil. Qual é o legado, o que você pretende fazer nessa presidência, nessa sua gestão? Pretende entregar isso para o Ceará? Porque você é da nossa terra? Você sente que essa é a sua principal missão? A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai enfrentar. O tempo é curto, né? E os desafios são muitos. Como a gente conversou aqui, né? Ampliar a produção do urânio, mas também, né, converter esse urânio em gás, ampliar o enriquecimento, aumentar a capacidade de produção dos elementos combustíveis, tudo isso envolve muita tecnologia, muito investimento e muita energia. Então, é, eu, a batalha que eu pretendo, né, enfrentar assim, com muito foco é a do licenciamento ambiental do projeto Santa Quitéria, sem dúvida alguma. Fazer com que esse licenciamento ele seja finalmente, né, concedido, que a INB, juntamente com o seu parceiro privado, elas tragam as informações necessárias para que o IBAMA possa fazer
a sua análise da melhor forma possível, né? É trazer responsabilidade da empresa, tanto da nós, da empresa pública, quanto do nosso consorciado, empresa privada, a responsabilidade com o território. Então, eu sou aqui do Ceará, né? Estou distante nesse momento, mas volto para cá, encerrado esse ciclo lá, né? E quero vir de cabeça erguida de alguém que conseguiu licenciar esse projeto, respeitando as pessoas que moram lá, que estão na região, que vão, né, receber um investimento e um empreendimento tão grande. Isso vai, sem dúvida, impactar a vida delas. Eu conheço aquelas comunidades, andei muito por lá, estive lá recentemente, já depois de assumir a diretoria de recursos minerais, eu já voltei lá 2 vezes para estar lá próximo. Então, assim, eu sei do impacto. Eu conheço os impactos que são gerados por grandes empreendimentos de mineração, né? Mas eu sei também que, assim, a gente consegue adequar e adaptar isso, preservar as pessoas e também dar oportunidade àqueles que querem participar também desse processo. Então, eu quero entregar isso com essa responsabilidade, desse cuidado com as pessoas que estão lá, com o cuidado com o ambiente, né, para que a gente use as técnicas mais modernas, para que a gente faça a melhor mitigação, né, do meio ambiente, dos impactos que vão para o meio ambiente e que, sem dúvida nenhuma, a gente consiga sair dessa fase muito inicial que já perdura aí há mais de uma década. Além disso, um compromisso que eu assumi até com os próprios, né, trabalhadores da INB é a de ampliar a produção na unidade de concentração de urânio lá em Caetité, na Bahia. É uma unidade que eu já visitei e eu tive lá na semana passada e as pessoas, né, felizes por eu estar indo lá e querendo me apresentar. E eu dizendo, olha, eu já estive aqui em 2 oportunidades. Eu estive lá quando deputado estadual, visitando e conhecendo, né, a operação e como era o impacto dessa operação na comunidade em maio de 2009. E depois, como diretor da Agência Nacional de Mineração, eu fui representando a agência na retomada da produção de urânio no Brasil em dezembro de 2020. Então, eu já estive lá em 2 oportunidades e na primeira delas, quando eu fui lá, foi um ano que a INB produziu o máximo que ela teve aqui no Brasil, que foram 400 toneladas de urânio, que é quase que 100% do urânio que a gente precisa para a nossa produção de combustível para Angra 1 e 2. Então, eu me comprometi com eles de a gente envidar todos os esforços, vencer todos os gargalos, para que a gente possa, pelo menos, dobrar a produção atual, né? E, quiçá, a gente já semear um futuro onde a gente volte às 400 toneladas ou até muito mais. Eu sei que a gente tem potencial de produzir muito mais do que 500 toneladas na unidade de Caetité, né? E eu acho que inicia hoje um movimento para que a gente vença os gargalos e pelo menos consiga dobrar a produção atual. Doutor Tomás Figueiredo, presidente das Indústrias Nucleares do Brasil, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Eu que Jornal do agradeço. Estado. Muito obrigado. Obrigado a todos.